esforçando. Glória a Deus. Ainda que as nossas aflições sejam muitas, como disse Paulo, glória a Deus. Nele também abunda toda a nossa consolação. Nele que é em Jesus Cristo de Nazaré. Muitas são as aflições, glória a Deus, mas também a nossa consolação está no Senhor. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor de vivo. Oh, aleluia. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado, aleluia, na vida de todos aqueles que nele creem, daqueles que nele esperam. Glória a Deus. Deus seja louvado na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você que não desistiu dele durante o ano que se foi, o ano que passou. Glória a Jesus. E neste ano, glória a Deus, que nós entramos, creio eu que você não desistirá. Que você continuará firme na presença dele. Aliás, já não há tempo para desistir. Glória a Deus. Não é tempo de desistir. Louvado seja Deus. A menos que a pessoa nunca quis buscar Deus. A menos que a pessoa nunca quis, na verdade, aleluia, invocar o nome do Senhor. Se for o caso, então nem se diz que a pessoa desistiu de Deus. Não. Simplesmente a pessoa desistiu ou saiu porque se calhar os seus intentos, os seus projetos, que acabam sempre sendo carnais, diabólicos, não foram cumpridos. Não alcançou seus intentos, seus objetivos, e assim acaba desistindo, ou acaba se retirando da congregação dos justos. Glória a Deus. Mas se na verdade, aleluia, você tem buscado o Senhor, tem buscado o Senhor vivo e eterno Deus, tem invocado o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, com o intuito de alcançá-lo, glória a Deus nas alturas, com o intuito de, aleluia, ter o Senhor e ter a sua alma salva, glória a Jesus Cristo. Então você não vai desistir por nada, não vai voltar para trás por nada, não vai retroceder por nada. Por mais que as lutas sejam muitas, as lutas, as guerras, sabemos que, glória a Deus, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Até porque as próprias lutas, as batalhas fazem parte da guerra, e a guerra, glória a Deus, faz parte daquilo que é a vida cristã, pelo facto de nós, glória a Deus, estarmos ou pertencermos a Deus, e é por causa disso nós acabamos tendo luz e encontramos um mundo, um reino, nesse caso espiritual, que é das trevas, que é oposto ao reino de Deus. E esse reino das trevas, que é oposto ao reino de Deus, se opõe, sim, contra o reino de Deus. E assim todos aqueles que são do reino de Deus também acabam enfrentando essa oposição, porque acaba existindo ou existe essa batalha do reino do bem contra o reino do mal e vice-versa. Glória a Deus. E o anjo que apareceu a Daniel falou a Daniel que se tratava de uma guerra prolongada. Por que prolongada? Porque o anjo estava a dar a entender a Daniel que aquela guerra que estava a acontecer naqueles dias, nos dias de Daniel, era praticamente uma parte dela, que são as batalhas. Porque a própria guerra em si é constituída de batalhas, ou por batalhas, as batalhas constituem a guerra. Glória a Deus. E aquela era uma batalha que fazia parte de uma prolongada guerra, porque o anjo, sabendo que o fim da guerra não seria nos dias de Daniel,
Glória a Jesus Cristo. Então disse-lhe que tratava-se de uma prolongada guerra e mostrou-lhe que ele ia descansar em paz. Sim, que ele, na verdade, não chegaria no final dos dias, dos tempos, e que também será o final da guerra. Sim, entenda isso, que a guerra só termina, ou de modo geral, a guerra só vai terminar com o terminar dos tempos, ou no final dos tempos. Quando Deus acabar com os séculos, com os anos, aleluia. Quando Deus acabar com os céus e a terra existentes e criar um novo céu e nova terra, glória a Deus, então vai aniquilar, muito antes de criar novo céu e nova terra, obviamente, vai aniquilar o inimigo, vai aniquilar Satanás, vai aniquilar de uma vez por todas aqueles que são os causadores da maldade, que são os causadores da desgraça, se não mesmo a própria desgraça em pessoa. Sim, Deus vai aniquilar. Obviamente que aqueles também que são os ímpios e pecadores humanos que também estão conectados a ele Satanás, vão ser todos também aniquilados. Vão ser todos banidos. Os ímpios e pecadores vão ser todos banidos. Glória a Jesus. E assim Deus poderá seguir a criar novos céus e nova terra, onde, glória a Deus, não haverá mais guerra do gênero, nem no espírito, nem no físico. Não haverá mais essas pelejas existentes, essas tendas ao pecado, digamos. Glória a Jesus Cristo. Só haverá santidade, pureza, justiça, paz e amor. Vai reinar, assim como no céu de glória. Não existe confusão, não existe ambição, não existe orgulho, nesse caso, as pessoas se soberbecerem, coisas do gênero. Já não existe. Os anjos que lá ficaram foram completamente santificados, aperfeiçoados, glória a Deus. E selados, louvados seja o nome do Senhor Deus vivo. E nunca mais vão se revelar. Glória a Jesus Cristo. Aqueles que ficaram, obviamente. Louvado seja Deus. Porque aquilo que aconteceu, levou Deus a tomar certas medidas para que nunca mais volte a acontecer. Louvado seja o Senhor vivo e eterno Deus. Glória a Jesus. E os humanos também que, glória a Deus, foram havidos dignos de herdar o reino dos céus e a terra. Glória a Deus, que Deus há de criar a nova, no final, glória a Deus, dessas batalhas, dessas guerras. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Esses humanos também serão aperfeiçoados. Esses humanos também serão, glória a Deus, completamente transformados, aperfeiçoados, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Deus nas alturas. Amém? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Jesus Cristo. E assim, meus amados irmãos, a vida poderá reinar. Glória a Jesus Cristo. A vida poderá reinar. Não haverá mais morte, não haverá corrupção. Porque só a morte por causa da corrupção. Entendeu? Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Só a morte porque existe corrupção, que é o pecado. Se não existisse pecado, não existiria também morte. Entendeu? É só ver como a morte entrou no mundo. A morte entrou no mundo desde o dia que Adão pecou. Quando Adão peca, a morte também entrou no mundo. Mas muito antes de Adão ter pecado, não havia morte no mundo. A morte já existia no mundo, de forma espiritual. No mundo do espírito já deambulava, já estava lá, mas não poderia tragar ninguém. Não poderia tragar nenhum ser humano, não poderia se instalar no mundo, estou a falar o mundo, esse mundo cósmico, físico, glória a Deus. Eles estavam lá no mundo, no espiritual, onde eles estavam limitados, onde o próprio Deus colocou limites.
Glória a Jesus Cristo. Mas quando o homem, infelizmente, acabou se entregando ao pecado, acabou aceitando o conselho da morte, o conselho de Satanás, acabou entregando as chaves que Deus tinha dado a ele, a perceber? As chaves do reino para dominar, glória a Deus, não só o espiritual até o físico, acabou também fazendo com que Satanás, pegando as mesmas chaves, abrisse as portas que estavam fechadas do mundo que é físico para o mundo que é do mundo espiritual para o mundo físico. E assim, glória a Deus, o diabo acabou tendo acesso, quer dizer, abriu as portas para entrar no planeta Terra. Está a perceber? E a morte entrou, porque antes a morte tinha portas fechadas. Assim como os diabos, os demônios, tinham portas fechadas de entrar na Terra para vir poder perturbar, vir poder fazer, como eles fazem, né? Eles, na verdade, não vêm assim diretamente, esse plano de Satanás, que ali é permitido circular, glória a Deus nas alturas, circular pelo planeta Terra. Os demais não lhes é permitido, assim como no céu era permitido a Satanás entrar, assim também na Terra, continua a entrar, continua a circular. Ele, mas os outros anjos caídos não. Os outros anjos têm lugar onde eles devem circular, nas regiões celestiais, e assim vão deambulando. E quando quiserem descer para o inferno, eles já têm lugares próprios, já têm próprios canos por onde eles devem passar. Glória a Deus. Espécie de estrada ou linhas, glória a Deus, por onde eles devem circular. Glória a Jesus Cristo. Mas por que que no céu o Satanás foi proibido, já não pode mais entrar, mas na terra continua a entrar? Porque o céu foi aperfeiçoado. Primeiro é que Deus mudou daquela cidade antiga, onde ele estava, chamado Monte de Sião, para a Nova Jerusalém. E nessa Nova Jerusalém, glória a Deus, tudo que está lá foi santificado. Os vasos que estavam, glória a Deus, lá na cidade de Sião, Monte de Sião, glória a Deus, por causa da corrupção que houve lá, acabaram sendo afetados com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todos aqueles vasos foram purificados, foram santificados. Sim. E assim, glória a Deus, foram tirados de monte de Sião e levados para a Nova Jerusalém. Por isso eu falei até os anjos eleitos que iam permanecer firmes, que não se corromper, que não deixem de abandonar que é o principado do céu para seguir o demônio. Glória a Deus. Foram, aleluia, purificados e também, aleluia, santificados de uma vez por todas para que não mais se rebelem. Quer dizer, Deus selou eles. Glória a Jesus Cristo. E nessa cidade, Nova Jerusalém, Satanás quer dizer, aquela possibilidade que ele tinha de entrar ou que fazer entrar lá no Monte Sião, foi cortada, porque já não tem marca dele na cidade que é chamada Nova Jerusalém. Não há marcas dele, não há. É uma nova cidade que foi construída. Glória a Jesus Cristo. Oh, aleluia. Mas na terra é já diferente, meus amados irmãos. Nós bem sabemos que a terra está poluída, está contaminada. Amém? Isso não é novidade para ninguém. Logo, ele tem as suas marcas nesse planeta. E enquanto continuar a ter as suas marcas neste planeta, ele vai continuar a deambular, vai continuar a entrar e a sair. Não se lembram de qual foi a resposta que ele deu a Deus quando ele foi lá no Monte de Sião, no livro que ele disse no livro de Job, glória a Deus. Deus perguntou: de onde vem Satanás? E a resposta dele foi: venho de passear e de rodear a terra. Tá percebendo? Venho de passear e rodear onde? A terra, o planeta, glória a Deus, onde nós habitamos. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. É, aleluia. Mas no final de tudo, como eu já disse, quando terminar a guerra, quando o bem prevalecer uma vez por todas contra o mal, então tudo será renovado. Nesse caso, o que ele mal vai ser destruído para ser
criado aquilo que é novo. Por isso, a própria terra, como estará corrompida, ou já está corrompida, cheia de maldade, então Deus vai ter que destruir tudo para criar novo céu, nova terra. Glória a Deus. Amém? Assim como aconteceu com a rebelião de Satanás, ou do antigo Lúcifer, antigo anjo de luz. Deus destruiu tudo. Glória a Deus. Depois criou tudo novo. Glória a Jesus Cristo. Criou esse planeta onde nós estamos, os céus e a terra. Glória a Deus. Que existem hoje. E assim também Deus vai destruir um dia isso tudo. Para dar lugar àquilo que é novo. Novo céu, nova terra. Na nova terra que Deus há de criar não existirá mais mar, nem oceanos, nem coisa semelhante. Não. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Existirá rios, mas não rios na quantidade como esses que existem hoje. Louvado seja Deus. No livro de Gênesis diz a Bíblia que existia 3 rios que cruzavam, glória a Deus. Nasciam lá no Jardim do Éden, depois, aleluia, cruzavam a terra. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor bem vivo. É. E tudo é espiritual. Louvado seja Deus. E naquela altura existirão rios, para não falar do rio de águas vivas, o rio de vida, que é o próprio Espírito de Deus. Aleluia. E vai fluir dentro dos homens, mas também que estará a glória a Deus, fluindo como flui lá na cidade santa. Oh, aleluia. E aquelas águas desembocam, aleluia, nos montes, glória a Deus, da cidade santa. Louvado seja o nome do Senhor Deus. E descem, glória a Deus, até a terra, glória a Jesus. E flui nos corações dos homens. O flui, Espírito de Deus, flui neste lugar, flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor vivo, Deus. É isso, meus amados irmãos. Trata-se de uma guerra prolongada, glória a Deus. Disse isso o anjo, aleluia, que falava, glória a Deus, com Daniel, ou então que comunicava, que anunciava as coisas, glória a Deus, que haviam de vir, as coisas do século vindouro, glória a Deus. As coisas, aleluia, do final dos tempos, oh, aleluia. Ele estava a anunciar isso a Daniel, estava a mostrar a Daniel, estava a falar a Daniel. Glória a Deus. No livro de Daniel, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 10, está assim escrito, glória a Deus. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. Glória a Deus. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Glória a Deus. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Glória a Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Será que você entendeu? Daniel, capítulo 10, versículo 1. Glória a Jesus Cristo. No ano terceiro de Ciro, Ciro foi rei, foi um dos reis lá da Pérsia. Glória a Deus. Foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Belteshazzar. Glória a Deus. Belteshazzar é um nome que Nabucodonosor deu a Daniel. Ele e seus companheiros. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e quê? Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham os seus próprios nomes, mas
3 anos depois que eles ficaram lá na Universidade da Babilônia, aprendendo as letras lá da Babilônia, glória a Jesus Cristo, os 4, juntamente com outros jovens que vieram de outros reinados, ou de outros reinos, que Nabucodonosor tinha conquistado. Sim, ao cabo dos 3 anos, louvado seja Deus, ele mudou os seus nomes. Louvado seja Deus. É claro que até muito antes mesmo até de terminar a formação, ele já tinha cognominados, então já tinha eles desapelidado desses nomes. Glória a Deus. E cada nome tinha a ver com os deuses lá da Babilônia. Glória a Deus. Como, por exemplo, Abednego, que lá, lá mesmo naquela tradição, os deuses de lá significa servo de Nebo, ou Nebo. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja Deus. Porque aquela era a pretensão de Nabucodonosor, que ao servir no reino estariam a servir ao rei lá, que é o Deus dele. Ao Nego, o Nebo. Glória a Deus. E não só. E a Daniel deu o nome de Belteshazzar. Belteshazzar. Amém? Glória a Deus. E esse nome, glória a Deus, de Daniel, ou de Belteshazzar, continuou até mesmo nos dias também do reinado de Ciro, o persa, glória a Deus. Porque aquele reino, ora, estava nas mãos dos persas, ora, estava na mão dos medas. Mas, bom, não é disso que o que eu quero falar. Glória a Jesus Cristo, só para tentar situar um pouquinho. Ora, estava na mão dos persas, ora, estava na mão dos medas, os reis, digamos assim. E o Ciro, o rei, era glória a Deus, um persa. Aleluia. Da Pérsia. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, vivo Deus. E isso também depois que deu problemas do que deu, né? Que acabou até com com o Império Babilônico. Glória a Deus nas alturas. Mas como disse, não é disso que estamos a falar. Em tempo próprio, oportuno, falaremos disso. Glória a Deus, quando estivermos a estudar esse mesmo livro de Daniel. Mas o que nos interessa agora, glória a Deus, é essa passagem que fala da guerra. Aleluia. Ou de uma prolongada guerra. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. O anjo revelou isso a Daniel. Daniel estava a jejuar durante 21 dias, comendo manjares não desejáveis. Aleluia. Ele diz que não comeu, glória a Deus, nem carne, nem bebeu vinho, glória a Deus. Mas como assim beber vinho? Sim, bebiam. Então eles trabalhavam no palácio real. O que se esperava? Não bebeu vinho, e não só por causa disso. Lá em Israel eles já bebiam. Não bebeu vinho, não bebeu nada, nenhuma outra bebida, glória a Deus, nesse caso forte, e também não comeu carne. Carne faz parte de manjares não desejáveis. Sabe-se disso? Carne faz parte dos manjares não desejáveis. Aliás, faz parte dos manjares desejáveis. Por isso, você está a jejuar, vou fazer jejum de manjares não desejáveis, e você está a comer carne, você é o dragão. Você está a aldrabar-se a si mesmo. E quer também ludibriar outras pessoas. Porque não é possível fazer jejum de manjares não desejáveis e comendo carne. Não, nem também quer, né? Glória a Deus. Não adianta até. Glória a Jesus Cristo. Primeira coisa que se deve afastar quando se fala de jejum de manjares não desejáveis é a carne. Deve afastar a carne. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Louvado seja Deus. É mais fácil até jejuar comendo que derivados de peixe. Oh, mas como assim? Sim. Mas carne nem deve ser mencionada. Glória a Jesus Cristo. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e não comeu mais carne. Dá para perceber? Nem os seus derivados, nem coisa semelhante. Mas comeu peixe. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, vivo Deus. Comeu peixe, pão e mel. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo.
Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Agora, se quiser abdicar o peixe também, também nada mal. Glória a Jesus Cristo. Isso também será bem melhor. E Daniel, nesse caso, como ele já tinha experiência de fazer esse jejum de manjar não desejava, porque já o tinha feito durante 3 anos, ele e seus companheiros, só comendo verduras. E, glória a Deus, Deus deu a eles graça, para que não se contaminassem com os manjares lá, glória a Deus, do palácio real, lá daquela aleluia do rei, glória a Deus, que eram sacrificados aos ídolos, porque aquelas comidas antes de serem servidas às carnes, não é? Aleluia, o próprio vinho, primeiro apresentavam aos deuses lá da Babilônia, aos deuses de Nabucodonosor, e só sei que poderiam ser servidos ou convencionados e depois serviam. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor vivo Deus. E enquanto ele jejuava, glória a Deus, ao cabo das 3 semanas, no final das 3 semanas, ele, glória a Deus, recebeu a visita angelical. A visita, glória a Deus, do anjo que vem da parte de Deus, enviado de Deus, ao mensageiro, glória a Deus. Porque a palavra anjo significa mensageiro, glória a Jesus Cristo. Por isso, quando você ouve falar aquela passagem que Paulo se refere dizendo, um mensageiro de Satanás me esbofeteou, estava a falar de um anjo de Satanás, um anjo das trevas, glória a Deus. É claro que esse mensageiro de Satanás também pode não ser especificamente, ou se tratar especificamente de um anjo caído, pode ser um demônio, ou seja, um demônio, claro, enviado por Satanás para fazer a obra de Satanás. Glória a Deus. Mas ainda assim acaba sendo um mensageiro, mesmo não sendo um anjo como tal, não sendo uma entidade como tal. E eu já expliquei isso várias vezes. Glória a Deus, que existe diferença entre demônio e diabo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Existe diferença. Glória a Jesus Cristo. Uma coisa é demônio, outra coisa é diabo. Louvado seja Deus. Mas uma coisa é as duas coisas, mas a outra só é uma coisa, não é as duas. Assim como o prostituto ou o solteiro não pode ser adúltero, só pode ser prostituto. Se ele viver praticando sexo, glória a Deus, sem estar casado, ou sem compromisso, digamos, glória a Deus. Um sexo ilícito, um sexo, glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Acaba sendo prostituição, mas não adultério. Mas agora, o casado pratica as duas coisas. Adultério e prostituição também. Glória a Deus, porque todo adultério é prostituição. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Louvado seja o vivo e eterno Deus. E para os que já ouviram várias vezes eu a explicar isso, já sabem, glória a Deus, qual é a diferença. Oh, aleluia. O anjo aparece a Daniel ao cabo dos 3 meses, as semanas, perdão, mas no final da terceira semana, glória a Jesus, e o anjo revelou-lhe grandes verdades, falou-lhe de muitas coisas, glória a Jesus, que Daniel nunca antes tinha ouvido falar. Oh, aleluia. Coisas estas, aleluia, que diziam respeito ao reino mesmo que, nesse caso, Israel, e louvado seja Deus. Daniel, se calhar, estava a pensar que eles poderiam sair da Babilônia antes do tempo vaticinado pelo profeta Jeremias. Porque Daniel ouviu quando Jeremias profetizou, 70 anos, vão ficar lá no cativeiro. Foram todos levados para a Babilônia. Daniel estava. Glória a Deus. Era um dos mancebos que ouviu da parte de Jeremias. Assim também como Ezequiel. Eram todos mancebos. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno. E muitos dizem até que provavelmente, como Ezequiel, foram discípulos de Jeremias. Mas isso não tem comprovação, glória a Deus, do respaldo bíblico. Glória a Jesus. Mas indiretamente, direto ou indiretamente, acabaram sendo mesmo discípulos.
pelo facto de eles ouvirem, glória a Deus, as profecias de Jeremias. Quando Jeremias profetizavam, eles estavam lá em Jerusalém, em Judá. Glória a Jesus Cristo. Agora, se calhar, muitos deles não acreditavam, duvidavam. Depois que foram parar na Babilônia, acredito que muitos deles começaram a acreditar. Afinal, o que aquele homem falava é verdade. Afinal, o que aquele homem profetizava era verdade. Ou nós estávamos a pensar que não passava de um louco que estava sempre a gritar, a falar, e que o rei estava aí, a prendia, punha na cadeia, chicote com ele, tiravam. Afinal de contas, é verdade. E ele começou a buscar entendimento das coisas, do tempo que eles ficariam lá, aquilo tudo de acordo com aquilo que Jeremias já tinha predito. E ele recebeu a visita e o anjo começou a lhe explicar. É assim, 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 assim. É. Se ainda vão permanecer aqui até o tempo determinado, claro. Mas que as coisas que virão são essas. E o anjo começou a lhe explicar. É assim, é assim, é assim. Mas antes o anjo disse-lhe, glória a Deus nas alturas, aleluia. O que aconteceu ao cabo das 3 semanas, ele estava a orar e a jejuar. Ele já tinha sido enviado aí do primeiro dia que ele começou a orar e a jejuar. Mas não pôde chegar no mesmo dia porque encontrou oposição. O príncipe das trevas lá do reino da Pérsia se opôs à luz de fronte. Glória a Deus, que é o anjo, fronte, que é do anjo. E assim, glória a Deus, o anjo teve que batalhar contra o príncipe das trevas da Pérsia. Esse príncipe é que é o principado, glória a Deus. O principado, porque aquele é território dele. O anjo, ao passar naquela região, então encontrou ele, e o anjo das trevas percebeu que ele estava a descer por aí ter com Daniel, que estava a orar. E ele tentou impedir o anjo para que não passasse, porque sabia que o anjo lhe estava a levar mensagem do Todo-Poderoso. É. Mas acontece que Daniel perseverou em oração, não desistiu, não voltou para trás, continuou firme orando, continuou clamando, continuou invocando. Mesmo quando as 3 semanas terminaram, ele continuou crendo que Deus, glória a Deus, ouviu as suas orações. E assim, glória a Deus, Deus percebendo que o anjo estava a encontrar obstáculo para passar, não estava conseguindo passar porque aquele homem, que nesse caso o anjo do inferno, das trevas, estava sempre a se opor a ele, estavam a existir batalhas. Deus ordenou que Miguel descesse, como Miguel é o príncipe de Israel. Então Deus disse a Miguel para que ele descesse para ajudar o anjo que estava a batalhar com o príncipe das trevas, lá da Pérsia, o principado. Foi assim que Miguel desceu. E assim que Miguel desceu e abriu a ala, glória a Deus, e o anjo passou. E o anjo explicou a Daniel o que aconteceu. Que teve que receber a ajuda de Miguel para que ele pudesse passar. Porque o príncipe das trevas, lá da Pérsia, não lhe queria deixar passar. E ele ficou, eu estava com ele em batalhas durante aquelas 3 semanas. Aqui é bem verdade, no mundo do espírito, como a eternidade, que não se contou assim, glória a Deus, 3 semanas como na terra, não como se contou, glória a Deus, nos dias de Daniel, glória a Jesus Cristo, porque a contagem no espírito é oposta ao físico. Sim, no espírito aquilo pode ser 3 minutos que se passaram, 3 minutos, ou poderia ser mais, poderia ser 9 minutos, a batalhar, paca, 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 1 minuto passou, paca, 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 paca. Ou então, mais de 1 minuto, glória a Deus, 3 horas, pode ser, depende muito porque o cálculo dos números no espírito variam de acordo com o contexto e também um único número pode fazer toda a diferença. E uma única coisa que pode parecer insignificante no físico pode fazer diferença no espírito. Tá percebendo? E aquilo que no espírito acaba tendo repercussão no físico. Glória a Deus. Por isso, quando a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tudo tem a ver com isso. Tá vendo?
Pode acontecer aqui, Deus, aqui na Terra, é um dia que se passou, mas no Espírito parece que se passaram 1000 anos. Como pode ser o inverso. Aqui passam 1000 anos, que é um milênio, e no Espírito é um dia, como se fosse um dia que passou. Glória a Jesus Cristo. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pensar nisso. É provável, glória a Deus, que tenha sido entendido isso. Que 3 dias que se tenham passado. Louvado seja o nome do Senhor, 3 semanas. Como pode ser 3 minutos. O anjo a batalhar contra os poderes das trevas. Glória a Jesus Cristo. É só para entender que, afinal de contas, não são favas contadas. Por isso existe esse bloqueio, por isso as nações não são avivadas, não têm avivamento, encontram toda dificuldade, essas oposições. Por isso os crentes, quando estão a orar, enfrentam oposições. Porque esses poderes das trevas estão lá nos ares, eles sufocam, lançam flechas, levantam feiticeiros, levantam demônios, ou os feiticeiros em colaboração com os demônios, entram em ação para atacar, para se opor a todos aqueles que tiverem a buscar a Deus, que tiverem a invocar o nome do Senhor. Sim, porque eles querem matar, roubar e destruir. Quando alguém está a buscar a Deus, se torna uma oposição para eles. Aquilo que eu disse no princípio. Acaba sendo que é um alvo, porque ele que o fato de estar a buscar a Deus, em espírito e em verdade se torna luz. Já tem luz, depois ao prosseguir se torna uma luz. E ele começa a iluminar no escuro, onde há trevas, e assim começa a chocar contra as trevas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Daniel começou a chocar contra as trevas, porque ele começou a buscar ardentemente a Deus. Eu só ver depois o que aconteceu. Ele foi acusado. Você sabe disso? Glória a Deus. Ele teve graça sempre, não só no reinado do próprio Nabucodonosor, no reinado de Dario, no reinado desse próprio Ciro, até mesmo no reinado do filho de Nabucodonosor, o Belshazzar, aquele profano, prostituto, adúltero, que viu as mãos de quem? Misteriosas a escrever, uma mão que estava escrevendo no Palácio Real. Tecle, mene, ufarzinho. Aleluia. E uma linguagem estranha que ele nem sabia descodificar. Ele, mas que linguagem é essa? Buscou os seus sábios, os magos, os satrapas, para lerem as escrituras. Eles também não conseguiram ler. Entraram no espírito para tentar receberem aquela capacidade de ler, porque os grandes bruxos, eles conseguem ler qualquer idioma, conseguem perceber qualquer idioma. Grandes marabus, ele nem precisa ter formação nem coisa do gênero, ele recebe inspiração do demônio, existe demônio chamado sábio ou sabedoria, tá percebendo? Ele começa a falar aqueles idiomas, começa fluentemente, ele entende e fala sem nenhum problemas. Glória a Deus nas alturas. Tá percebendo? Sem precisar entrar na escola. Quem que garante que o Papa, ao falar todos os idiomas que ele aprendeu aquilo na escola, quem que garante isso? Se ele for num país falando de português, vai falar português. Vai entender português, vai falar português. Não é aquele falar tá lá falando, vai falar, entende, fala. Se ele for num país que fala francês, vai falar francês. Se for num país que fala espanhol, vai falar espanhol. Num país que fala alemão, vai falar alemão. Fala russo, vai falar russo. Até mandarim, que é língua complicada, quando for lá, vai falar mandarim. E agora você pergunta onde que é? Será que existe uma escola lá na Roma, não sei onde, no Vaticano, onde eles aprendem? Eles até podem dizer que existe, só para ludibriar as pessoas. Mas existe um demônio. Quando ainda a consagração, é possível que na formação ele aprenda 1, 2 idiomas, é normal. Ou que são mesmo 3. Dá para saber. Antes de se tornar papa, como cardeal, como bispo, como enfim, como padre. Mas quando ele é consagrado, assim que ele é consagrado, ele recebe o demônio.
O demônio que já estava naquele outro, que entra nele, e ele também começa a falar como aquele outro falava. Se que só vai mudar alguma estratégia, alguma tática de atuar, mas você vai ver o tom de voz é igual, é semelhante, se não mesmo semelhante. O tom de voz, aquela calma, aquela não sei o que, só vai mudar em alguns detalhes, em algumas decisões que ele vai tomando, coisas assim. Porque também cada um tem que ter alguma coisa que diferencia um de outro. Isso sim. Porque o próprio diabo não vai deixar que eu também, que como se fosse, como se estivesse a imitar aquele que a 100%. Não. Ele não deixa também que isso aconteça. Mas vai ver que ele, que quase todos eles, a forma de falar é semelhante. Tá percebendo? E não pensa que aquilo, olha, não, é treinar assim, assim, assim. Eles têm a forma de aprender, como presidir, como a administrar a liturgia deles, aquilo tudo. Eles aprendem a missa, as rezas, eles aprendem isso. Mas agora, é certo que a forma de que, o tom de voz, aquilo tudo, não sei o quê, ele já não aprendeu o demônio que anda nele, e ele de repente começa a atuar, começa a falar, começa, enfim. É, glória a Deus. Se for aquele cardeal que era muito mau, nervoso, que mínima coisa estava já nervoso de discutir, e de repente aquele demônio vai lhe dar uma calmaria, vai lhe dar para poder ludibriar, enganar, porque não pode aparecer logo essas pessoas nervoso, um papa nervoso, um santo padre nervoso, chateado, vai falar palavrões, vai não sei, não. Tem que aparecer o mais santo, o mais puro. O que Deus abençoe, que Deus no seu carro, que Deus conceda paz, Deus abençoe. É? E assim todo mundo, sim, senhor. Esse homem é humilde, esse homem é santo, esse homem é puro. É. Aquele demônio que entra, também entra com uma capa, um espírito de sabedoria para a interpretação dos idiomas, das línguas. Glória a Deus. E ele consegue falar qualquer idioma. Consegue entender e falar qualquer idioma. É incrível, não é? Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno, Deus. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amém? Glória a Jesus. Bateu numa senhora, sabe? Claro, aí já perdeu o controle, não conseguiu se conter, não conseguiu se controlar. É, glória a Deus nas alturas. Porque o lado humano também acaba que significa que ele, assim, quando era cardeal, era muito nervoso, ou então, nervoso já, ou continua a ser, mas não conseguia se conter. Era aquele, estava aquele padre, aquele bispo, que batia nos outros, batia nas madres, batia nas empregadas. Existiam assim homens, dá surra, bofatadas, ofende. Mas quando chega àquele nível, o demônio tem que entrar nele para maior é trabalho, claro, para poder lhe apaziguar, mas ao momento acaba mesmo a sua indignação acaba escapulindo. Mas quando está lá no seio lá dos outros, aí já é complicado. Entre eles, é, glória a Deus. Esse é o mundo, assim na vida política, na vida religiosa, assim é. Infelizmente. Glória a Deus. Infelizmente. Mas dizer que, glória a Deus, os demônios trabalham. Glória a Jesus Cristo. E esses poderes das trevas, esses príncipes, as trevas, eles que levantam esses homens, levantam homens, levantam os próprios demônios para trabalhar juntamente com os bruxos, enfim, para se opor aos crentes, para se opor, glória a Deus. Aqueles que tiverem a buscar Deus, louvado seja o nome do Senhor, como foi nos dias de Daniel. É, oposição, ele se opõe, glória a Jesus. Mas dizer que aqueles homens que foram chamados nos dias do filho de Nabucodonosor, Belshazzar,
Glória a Deus. Depois de ele fazer o banquete dele, levou lá os vasos santos do templo. Sim, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado de Jerusalém. E ele mandou buscar os vasos e usou os vasos para quê? Para comer e beber com as suas prostitutas, com os seus amigos pecadores, lá no palácio. Quando assustou a mão, apareceu, começou a escrever. Chamou homens para interpretar aquilo, homens sábios. Os mesmos entraram no espírito, tentaram interpretar, não conseguiram. Não conseguiram. No idioma que os bruxos não conseguiram adivinhar. Glória a Deus. Um idioma bem codificado. Mas tiveram que buscar, que chamaram Daniel, porque a mulher dele, a rainha, disse: "Oh, rei, não te perturbes. Nos dias do teu pai, Nabucodonosor, houve um homem que tem espírito dos deuses, e ele que interpretou o sonho do teu pai. Quando teu pai estava perturbado, não sei o que, ele interpretou o sonho do teu pai. E acredito que naquela altura, alguma sábia era mais jovem, nem participou daquilo, nem se apercebeu daquilo. É. E ele disse: quem é esse homem? Ele chama-se Daniel. Então mandem-nos chamar. Busquem-no. Foram buscar Daniel. Daniel surgiu e ele preferiu palavras: olha, eu ouvi falar que tu tens a sabedoria dos deuses, tens os espíritos dos deuses, né? E que és iluminado. Nos dias do meu pai, tu interpretaste o sonho do meu pai, quando os sábios da Babilônia, os magos, os não sei o quê, não, os astrólogos, e muito mais, não conseguiram fazê-lo. Agora, está aqui essa inscrição, essa escritura na parede do palácio, como tu podes ver. E já mandei chamar todos os meus homens aqui, os satrapas, os magos, os astrólogos, e não sei o quê. Grandes sábios estão aqui, não conseguiram entender nada, não conseguiram interpretar, não conseguiram ler. O que é que isso quer dizer? Que idioma é esse? Um idioma completamente estranho. Agora, se podes tu ler, interpretar, podes fazer. E Daniel olhou, de repente ele recebeu a sabedoria do alto, porque ele tinha o espírito do vivo e eterno Deus. E ele leu as escrituras. Tekele, tekele, mene, mene, ufazi. Aleluia. Tekele, tekele, mene, mene, ufazi. Glória a Deus. Oh, rei, o Senhor Deus contou não só os teus dias, mas também foste pesado e foste achado em nada. Foste pesado na balança e foste achado em nada. Glória a Deus nas alturas. Por quando tu pecaste contra o Senhor vivo Deus. Teu pai cometeu um erro. Destruiu Jerusalém, levou os vasos lá do templo, trouxe-os para cá. Ou pegou os vasos do templo e trouxe-os para a Babilônia. E não, como não bastasse, tu pegaste os mesmos vasos e estás aqui a beber e a comer com os teus, usando os vasos santos do vivo Deus. Então Deus pesou-te na balança e foste achado em nada. E o teu reinado também vai passar. Tu também vais passar. Tu também vais perecer, oh rei. Glória a Deus. E depois pereceu mesmo, foi morto. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. No reinado de Dario, Daniel, glória a Deus nas alturas, reinou, esteve lá no palácio. No reinado de Ciro, como nós, glória a Deus, lemos, também a mesma coisa. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor vivo e eterno Deus. Glória a Jesus Cristo. E o anjo que apareceu a Daniel disse: Daniel, trata-se de uma guerra prolongada. Aleluia. O mesmo anjo disse que depois de terminar de conversar com Daniel, de transmitir a Daniel o recado celestial, aquilo que veio do Todo-Poderoso, e Todo-Poderoso ele tinha dito para transmitir a Daniel, para anunciar a Daniel, o mesmo anjo voltaria a pelejar contra os príncipes das trevas, aleluia. Voltaria a pelejar contra os poderes das trevas, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, entendam isso. Se naqueles dias, que os dias da lei, dos profetas, que a guerra não era tida ainda como uma guerra, no seu verdadeiro sentido como tal, uma guerra, como tal, porque um ou outro homem que orava, que dedicava-se à oração, como Daniel, um ou outro,
Está percebendo? E os seus amigos também, claro, mas Daniel era o mais espiritual, era o mais que se dedicava, que se entregava. Por isso, ele aparece também. Glória a Deus, a se distinguir, quer no reinado de Nabucodonosor e nos demais, nos demais reis. Ele deve começar a puxar os seus amigos para também estarem com ele no palácio, para receber algum cargo. Glória a Deus nas alturas. Mas no mundo do espírito, ele que estava às trevas, mexer com os poderes das trevas. Ele que provocou o desabamento do império que é, aleluia, babilônico. Glória a Deus nas alturas. É ele, por causa das suas orações. Por causa disso, até os diabos incitaram servos para quê? Para que prendessem a Daniel e pusessem ele na cova dos leões. Vocês já leram isso, né? Glória a Deus nas alturas. Na cova dos leões. Oh, aleluia. Por quê? Porque os homens tiveram inveja dele por causa da vida de Daniel. Oh, aleluia. Glória a Deus nas alturas. Mas Deus livrou Daniel e mostrou, aleluia, que Deus dele é verdadeiro e que ele era fiel a ela. E assim aqueles que incitaram o rei Dario para fazer aquilo foram precipitados, foram jogados na cova dos leões e foram despedaçados, esmigalhados. Uns antes mesmo de que dos seus corpos atingiram o chão, já estavam feitos em pedaços. Oh, aleluia. Mas Daniel caiu lá na cova dos leões e dormiu à vontade. Ainda roncou, glória a Deus, no meio dos leões. E os leões tiveram que se aquietar, tiveram que fechar as suas bocas e guardar as suas garras. Oh, aleluia. E Daniel, eu creio que disse a um leão: tu deita-te aqui, e eu vou pôr a minha cabeça. E tu, deita-te aí, eu vou pôr as minhas pernas. Glória a Deus nas alturas. E Daniel estava lá bem descansado a dormir. Glória a Jesus Cristo. Porque Deus era com ele. E quando Deus é com que consigo, meu amado irmão, quem será contra si? Todos aqueles que se opuserem àquele que Deus é com ele, serão esmigalhados, serão atropelados, serão destruídos, serão dissipados, porque ao se opor, estão a se opor contra aquele que é consigo, contra aquele, aleluia, que luta por você, que defende você, que guarda você, que protege você. Porque ele diz: eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferros de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Oh, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Amém? A guerra, um dia a guerra há de terminar, ou então terá o seu fim. Mas, glória a Deus, como eu já disse, isso só vai acontecer no final dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor Deus vivo. E antes que chegue aquele dia, para muitos a guerra já tem tido seu fim. Porque quando um crente parte desta vida para a eternidade, para ele terminou a guerra. Vai entrar no céu, para aquele que está salvo, claro, um crente salvo, e lá vai descansar. E ao entrar no céu vai soar uma voz que vai dizer: glória a Deus. Bendito, aleluia. Bem-vindo, bem-aventurado és tu. Oh, aleluia. Servo fiel, descansa, glória a Deus. Repouse, aleluia, a tua alma, glória a Deus. E e as tuas obras te seguirão. Amém. Glória a Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, vivo Deus. E assim, glória a Jesus Cristo, tem sido a vida na terra. Uns estão a partir, como foi com Daniel, o anjo anunciou que ele ia partir, ele ia descansar em paz. Não veria o fim, glória a Deus, da guerra como tal. Mas, pelo facto dele permanecer firme e fiel ao Senhor, então, ele ia partir para a eternidade como vencedor. Assim como foi com Paulo. Paulo entendeu que ele já ia partir, glória a Deus nas alturas, mas percebeu que ele tinha feito bom combate e terminou, glória a Deus, a carreira, não se desviou, não se corrompeu, e ele tinha confiança de que
seria recebido no céu, glória a Deus, como vencedor. E glória a Deus. E por isso teria uma recompensa, a coroa da vida, e não só. E ele também falou que toda essa coroa não é só para ele, mas sim para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. E aqueles que amarem a vinda do Senhor, obviamente, vão trabalhar para isso, vão labutar, vão competir, vão, glória a Deus, guerrear. Oh, aleluia. E ao guerrear, é sempre, glória a Deus, confiantes e, aleluia, obedientes ao Senhor. Glória a Jesus Cristo, porque nós não guerreamos por nós mesmos, ou então sozinhos, não é possível. Glória a Deus. Porque o ser humano não pode fazer guerras espirituais se não estiver naquele, glória a Deus, que é espírito. Louvado seja Deus. Não é possível. Primeiro está a lidar com o mundo espiritual, glória a Deus, no qual se movem seres espirituais. E esses seres espirituais que são seres angelicais são cédulos. Repito, primeiro é que o homem acaba lidando com o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual se movem seres espirituais que são tidos como cedros. Talvez cedros são árvores que estão nos bosques, aquelas árvores grandes, frondosas. Árvores que você olha para cima, você vê, olha, está lá bem em cima, mas grande também. Glória a Deus. Assim são os seres angelicais. Altos e grandes. Glória a Jesus. Não são aqueles altos assim, quer dizer, como se diz na gíria, né? Gíria popular, um diopilo, ou então um bem estreitinho, alto, 3 metros, não sei quantos metros, ou 2, quase 3, mas todo estreitinho, que até andar, não que não se aguente, tem que pegar é um bordão para se apoiar, ou tem que ter sempre pessoas ao lado para ajudar. Não, não é o caso dos seres angelicais. Eles são mesmo altos, fortes, porque, aliás, é a sua estatura normal. Glória a Deus. Agora, quando ele aparece, os seres humanos, que assim um anjo aparecer, ele vai aparecer com uma estatura normal. Pode aparecer assim alto, 1 metro e pouco. Ou se calhar pode até aparecer com 2 metros. Mas raramente eles fazem isso. Glória a Deus nas alturas. É mais 1 metro, aí 1,80 m, 1,90 m, 1 metro. Uns até 1,70 m e pouco. Glória a Deus nas alturas. É. Mas no espírito, são muito mais do que isso. Glória a Deus. É bem verdade que entre eles a estatura varia. Glória a Deus. De acordo ao tipo de anjo, a categoria em que faz parte. Encontrará uns que são mais grandes, mais altos, mais alunos. Glória a Jesus Cristo. Como os arcanjos. Aleluia. E não só. Mas vai encontrar outros que é uma estatura normal entre eles. Glória a Jesus Cristo. Como entre os humanos, vai encontrar homens que têm uma altura, estatura média, não é isso? Estatura média, quer dizer, não é baixinho, também não é assim alto de alto. É uma estatura média. Assim também entre os anjos, existe isso. Glória a Deus. Vai encontrar aqueles que são mesmo, né? Glória a Deus. Excelões, gigantes. Glória a Deus. Vai encontrar aqueles que têm uma estatura média, mas baixinhos não existe. Porque um anjo baixinho, não. Isso não. Glória a Deus. Agora ele pode aparecer também como, tá bem? Como criança, como não sei o quê. Se tiver que aparecer, aquilo já também tem um significado. Aquilo já é uma outra coisa. Glória a Deus. É como não estamos a falar de angelologia ou de anjos, só dei uma chega para poder situar, glória a Deus. E perceber que esses anjos que se opõem das trevas que estão nas regiões celestiais são cedros, são azuis, e com o pecado praticado pelas nações, pelos povos, eles acabam se tornando ainda mais fortes, porque o pecado alimenta eles, esses espíritos. Eles ficam mais fortes, acabam que, assim, enraizando sobre os territórios, sobre os povos. Tá percebendo? E os povos ignorantes, infelizmente, não sabem disso, não sabem quanto mais eles vão praticando esses atos malignos. Os reis, enquanto mais eles pecam, cometem pecados, estão a alimentar esses poderes das trevas. E, por sua vez, esses poderes das trevas constrangem as pessoas. Constrangem os povos, até os próprios que servem a eles, a continuar a fazer obras malignas, que é matar, roubar e destruir, para eles continuarem a se fortificar.
Está a perceber? Por isso, o crente que tiver buscar Deus, o crente que tiver divulgar Deus, vai encontrar dificuldade, oposição. É só ver a realidade que nós encontramos, a realidade atual. Está a perceber? Mesmo estando a buscar, mesmo Deus estando a operar no nosso meio, mas você sente as guerras, os embates, as batalhas. Se hoje as coisas estão assim, imagine ontem, e foi ainda bem mais pior. Há 10 anos, como ontem estive a conversar com minha esposa, acho que com ela ou alguma outra pessoa, eu estava a dizer, parece brincadeira, estamos em 2025. Porque lembrei-me de algo em 2010. Eu disse, em 2010, não nem pensa, não sabíamos como as coisas seriam em 2024 ou 2025, o ano que olha, acabou de começar. Parece brincadeira. Estamos em 2025. Quando daqui a mais 5 anos, 2030. Passaram-se de 2010 para 2025, passaram-se 15 anos, digamos. E o que daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos, 2030, vai passar, parece, num fechar e abrir de olhos. E por incrível que pareça, se você analisar, vai perceber que o ano passado, o ano 2024, passou mais rápido que o 2023. O 2023 passou mais rápido que o 2022. O 22 passou mais rápido que o 2021. O 2021 passou mais rápido que o 2020. O 2020 passou mais rápido que o 2019. E assim, 2019 passou mais rápido que 2018. E este ano vai passar mais rápido que 2024. Controle. Quando se assustar, já estamos aqui, em julho. Agosto. Quando assustar, dezembro. O ano terminou. Estaremos em 2026. Glória a Deus. Mas o mais importante nisso tudo não é simplesmente, não é só o percorrer, o passar do ano, do tempo, porque a mudança de um ano para o outro é o passar do tempo, o tempo que está a passar. O mais importante é a permanência na presença do Senhor. Aleluia. É a continuidade, glória a Deus, no caminho do Senhor Deus vivo, no propósito do Senhor. Amém? Por quê? Porque que adianta passar mais um ano, mas que fora da presença do Senhor, fora do caminho? Não faz nenhum sentido. Ou então passar mais um ano, mais fora daquilo que é a guerra espiritual. Porque todos aqueles crentes que estão fora da guerra espiritual significa que estão fora do caminho. Porque direto ou indiretamente todos os crentes estão dentro da guerra espiritual. Estão dentro. Eu já o disse no princípio, se calhar você entrou há pouco, que só pelo facto de pertencer, de fazer parte do reino de Deus, que é o reino da luz, você já faz parte da guerra em si. É como também na guerra, por exemplo, que existe nas guerras humanas, as chamadas guerras civis, as guerras humanas. Há aqueles que estão na linha, na frente do combate, que estão a lidar diretamente com o inimigo, assim, nos ataques, e há aqueles homens da artilharia pesada que estão mais lá na retaguarda para continuar a dar cobertura, a ajudar, a apoiar aqueles que estão lá em frente, glória a Deus, na infantaria, como dizem, se é mesmo assim, aquela glória a Deus nas alturas. E aqueles que estão nos ares, glória a Deus. Por isso também, como se diz, né, que as Forças Armadas estão divididas em 3 ramos. A Marinha, que circula pelas águas, glória a Deus. O Exército, que, glória a Deus, trilha pela terra, glória a Jesus Cristo. E a aviação, ou não é isso? Os que são militares podem confirmar isso, glória a Deus. Ou os mais entendidos nessa matéria. Mas acredito que é mesmo isso. Mas para além disso, para além desses que vão diretamente jogar com o inimigo, existem os que estão lá, os da logística, os administrativos. Os administrativos são lá, aqueles que estão lá a comandar, olha, preciso disso, isso, não sei o quê.
e os que estão lá na linha de combate também entram em conexão com os administradores, nós precisamos aqui mais apoio, precisamos mais não sei o quê, precisamos mais armamento, precisamos não sei o quê, de reforço, para que possa vir mais não sei o quê, deve saber. Mas quer aqueles que estão na linha de combate, que estão na linha de frente, como aqueles que estão lá na logística, ou então que estão lá na parte administrativa, todos estão na guerra. Só que uns estão envolvidos diretamente, outros estão envolvidos indiretamente. Ou não é isso? Amém? Glória a Deus. É isso, funciona assim. Porque se os administrativos lavarem as mãos e disserem não temos nada a ver, o que é que vai acontecer? Aqueles que estão lá na frente do combate vão fracassar todos. Pode até estar a ter um avanço significativo, mas depois vai chegar um período que eles vão ficar todos sem munições, sem nada, e sem também logística para comer, porque um saco vazio não pode ficar de pé. Vão sucumbir. Ou então pode acontecer o inverso. Estão lá na linha de combate, de frente, de combate, né? Resolvendo dizer, não vamos mais lutar, não queremos mais saber, se entregar. Ou se rebelar e dizer, não queremos mais saber. O que é que vai acontecer? Será uma guerra perdida. Será um fracasso. Como exemplo vivo da guerra da Rússia contra a Ucrânia e vice-versa. Se uns disserem, nós que estamos aqui em frente do comando não queremos mais saber, ninguém vai mais lutar, e eles se entregaram ao inimigo, ou se rendem todos eles, como é que vai ser? Pode até se mandar outros, e aqueles também que forem lá, se eles fizerem o mesmo. Ou imagine aqueles que já tomaram posições estratégicas, se render e dizer, não queremos mais saber nada, não queremos mais lutar, e pronto. E se render, desistir, ou desertar, como aconteceu com muitos no passado. Aqui, por exemplo, aqui em Angola, segundo a história, não presenciei isso diretamente, mas ouvi histórias do gênero. E eu já contei até, parece aqui no Zoom, aquela um colega meu, quando eu ainda estava a fazer o ensino médio militar, começou a contar um pouco do que aconteceu, que ele era, fazia parte das forças armadas do governo, ligadas do braço armado ligado ao governo. Glória a Deus, o governo, nesse caso, o partido, nesse caso, do poder, do MPLA, mas ele diz que ele não entendeu nada quando assustou, já fazia parte do braço armado lá dos maninhos da UNITA. Ele e os seus colegas, a única coisa só que ele diz que ele percebeu é que eles foram enviados, estavam a andar com um caminhão cheio deles, onde estavam todos, mas aqueles que são camadas naqueles crasos ou camadas dos militares. Sim, cor de esverdeado, uma coisa dessa. Um estava completamente carregado de alimentos, de vivas, como leite, conservas, e muitos outros que é açúcar, sal, aquilo tudo. Glória a Deus nas alturas. Salsicha, chouriço, e muita coisa. Glória a Deus nas alturas. Aquilo que era mesmo a alimentação dos militares. E o outro era o que? Onde eles todos estavam. Eram mais não sei de quantos militares. E ele diz que eles andaram, estavam a caminhar. De noite começaram a andar, atravessaram o rio, assim que passam, por exemplo, lá quando assustaram, estavam a ver homens com o mesmo fardamento a saírem das macas. Mas tinham braçais diferentes, braçais vermelhos ou coisa do gênero. E as buenas também diferenciavam do que das deles. E quando uns deles tentaram reagir, eles disseram, opa, aqui não adianta vocês reagir, vão que reagir. Porque estavam todos já cercados. E quando assustaram, o comandante estava lá a conversar com um deles. E ele disse, só percebeu isso quando assustou, ele já fazia parte daquele lado. E ele, escandalizado, com os outros companheiros, disse, não pode ser brincadeira, afinal isso é um negócio. Nós estamos aqui a sofrer, a morrer.
Afinal, há homens que estão a fazer isso de negócio. Como isso é possível? É. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor da vida. É. É assim, glória a Jesus Cristo. As pessoas se rendem, as pessoas se vendem, as pessoas se entregam. Infelizmente. Por isso, glória a Deus, como eu disse, o mais importante é permanecer firme no caminho. É continuar a seguir, continuar a caminhar, continuar a trilhar o caminho. Glória a Deus. Para que quando passar mais um ano, glória a vocês, que possa estar sempre firme e dizer verdadeiramente o Senhor, glória a Deus, ajudou-me. Aleluia. Porque muitos que estiveram conosco já não estão. Há uns que estiveram conosco no 2000, que entraram até 2024, já não estão conosco, já desistiram, já desfaleceram, infelizmente. Amém? Mas como isso é inevitável, sempre acaba acontecendo. Vai acontecer novamente. Esse ano também muitos vão desistir, vão desfalecer. Espero que você que me está a ouvir não seja um desses. O que eu espero é que, glória a Deus, quer eu como vocês que me estão a ouvir, que a gente permaneça, que a gente continue firme, que a gente continue juntos. Amém? Mas para isso, tem que, glória a Deus, fazer as guerras do Senhor, no Senhor e com o Senhor. Se for um crente, glória a Deus. Molengão, um crente que diz, não, eu não quero saber de nada disso. Aqui não é saber. Aqui o diabo não quer saber se você quer saber ou não quer saber. Não é perceber? Para ele, até se você dizer que eu não quero saber disso, para ele até é melhor, é mais vantajoso, porque você estará a ser ignorante. E ele gosta quando as pessoas são ignorantes espirituais. Ele tira melhor proveito disso. Ele diz, ainda bem. Quando assustar uma guerra, um que acha baralho, a pessoa voa no ar. Quando cair, bate com guimbo no quê? Entre as pedras no chão, perde sentido, né? Ou morre. Dá para perceber? Glória destas alturas. Um que acha baralho, um catamurum, cataguruma. Ou então um oshimata. É? São as expressões lá dessas artes marciais diabólicas. Do judô, não é? Do judô. Parece nos anos 2000, 2002, e 3, 4, quase todos os rapazes queriam treinar artes marciais, porque surgiram aí pessoas que começaram a dar treinos, e todo mundo já quando treinava, ainda das academias, ouvia, usava já usar muitas explicações. E a conversa era aquilo aí, um Oshimata, Oshimata, Oshimata. Kiashibarai, Oshimata, Kataguruma. Não sei se é mais outra expressão de uma outra técnica diabólica. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Isso tudo vem do Espírito, eles tiraram do Espírito para o físico, não é? Como um irmão que disse que teve uma visão. Esse irmão é brasileiro, ele. Ele me viu com uma espada daqueles mestres de samurai. Se esse irmão estiver aqui entre nós e ele quiser confirmar, pode confirmar. Nem sei se está. O irmão tem sido muito atacado, tem passado muitas lutas, mas é isso que eu estou a falar. As guerras sempre vão existir. Glória a Deus. No fundo, quando teve aquela visão, eu já tinha tido uma visão, só que eu não estava assim com a espada, né? Mas estava assim, vestido assim, daquelas batinas. Não assim batinas, de que batinas pretas, era uma batina branca, mas com um cinto, glória a Deus, sobre os lombos. Eu vi a cor do cinto, só que quando eu saí da visão, o próprio Deus não permite que, né, em certos momentos que a pessoa se lembre. E eu estava com um pau, uma espécie de cajado, mas não é bem cajado, mas tá bem? Aquelas varas, glória a Deus, mas que é provavelmente também para quê? Para a luta, é, glória a Deus nas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória a Jesus Cristo. E esse irmão diz que teve uma visão. É claro, esse evangelizaram a mesma pessoas, porque esse todos que
depois entrar, começar a treinar artes marciais, é possível que você comece tipo nada. Começa tipo no inocente, mas para receber certas graduações, para chegar até mestre, tem que fazer pacto, tem que fazer bruxaria. Aí já tem que matar. Tá percebendo? Tem que matar. Senão não tem como. Glória a Deus. Porque essas artes marciais, se você termina só sem fazer bruxaria, é como nada. Você vai ter alguma técnica, vai ter, isso não se nega. Mas com o objetivo das pessoas é mesmo alcançar uma técnica incrível, apurar, para ter uma apuração que mesmo que for 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, uns até pode ser 10 pessoas, pode lhes dar surra ao mesmo tempo. Quer dizer, ele vai usando o físico, quando notar que o físico, aquilo que é normal não está a funcionar, vai invocar demônio, entra já no espírito. E aí já ele atua já no espírito e começa a bater as pessoas. Tá bem? Há uns, por exemplo, no passado, há pessoas que hoje até mesmo na Eastern, que recebiam, não hoje, estou a dizer antes, quando mudamos, recebiam feitiço para de lutar. Vai lá, recebe um frasco, um lenço, um pau. Eu também vi no passado pessoas assim. Foram conhecidos lá no vizinhos meus, rapazes, da minha faixa etária, que iam consultar aqui em bandeiras feiticeiros, recebiam. Um deles, chamado Xing, tinha aqui um lenço, recebeu um lenço. Toda vez que ele ficava nervoso, ele jogava o lenço no ar e o lenço colava assim no ar e ele logo começava a surrar as pessoas. Assim que terminava, depois que, né? Puxava o lenço. E uns é anel, outros recebiam, enfim. Só que esse, ao permanecer assim, quando aquilo terminar, fosse porque tem que ir lá consultar novamente o bruxo. Só que muitos deles acabaram terminando também que é nas trevas, diretamente. Aquilo é bruxaria. O só fato de consultar, a pessoa também se torna um bruxo, um feiticeiro, digamos. Só que em certos casos, não um bruxo ou feiticeiro consciente, inconsciente. Só que ao perseverar naquilo, aquilo é aliciante. Tá bem? Aquilo alicia, ou então aquilo vicia. Termina, expira o prazo, já não vai mais funcionar, tem que ir lá novamente. Depois, olha, se você quer mesmo ter o permanente, tem que fazer isso. Tá bem? E uns fogem, mas há uns, se o azar bater a porta dele, pode tentar fugir, não consegue. Está já preso. Glória a Deus. E aí abre-se-lhe as vistas, os olhos. Felizmente. Manda-se fazer o sacrifício, tem que matar, tem que destruir. Tá bem? Mas também ao treinar artes marciais. Uns não foram treinar diretamente como esses que eu dei o exemplo, mas uns já treinaram. Glória a Deus. Por isso, todos os mestres que estão aí de artes marciais têm impacto com as trevas. Não pode aceitar a sua habilidade nem pensar. Agora, ele tem que ter técnicas para as pessoas não, senão vai ser já magia ou cate abertamente. Vai dizer, não pode isso aqui. Se já não é arte, isso não pode. Até o cego vai ver, não, isso é magia. Isso é bruxaria. Mas ele tem que ter técnica, vai seguir aquelas regras e tal, mas está lá o lado que é espiritual. Glória a Deus. E aquele que for mais forte consegue vencer outro. Ou então que tiver melhor preparação. Glória a Jesus. É assim que acontece. Preparação, não só físico, mas também o espiritual. Entenda isso. Glória a Jesus Cristo. E só que isso tudo veio do Espírito. Foi tirado do Espírito. E na guerra espiritual existe isso. Alguém parece que perguntou aqui que sonhou no Espírito, ele parece que estava, não sei se a lutar ou coisa do gênero, a usar certas técnicas. Mas no físico ele nem tem essas habilidades. Não sei se estava a nadar ou coisa do gênero, no físico, na vida real ele nem sabe nadar ou coisa. Alguém parece que tenha feito uma pergunta do gênero. Sim, porque no espírito é completamente diferente. Tá vendo? Você no físico pode não saber manusear a espada, pode não saber usar certas armas no físico, pode não saber nadar, mas no espírito você vai se achar. Claro, existe cada etapa é uma etapa. Cada etapa a nível que você nem sabe mesmo nadar. Quando se deparar no rio, você depois ou foge, tem por outros caminhos, ou alguém ajudar você a atravessar. Se você tentar, você se afoga. Mas chega uma fase que você aprende a nadar, quando a sua está em alta velocidade. Você não sabe manusear a espada, mas você aprende quando a sua está a manusear a espada, em grande velocidade.
Glória a Deus. Com grande agilidade e habilidade. Mas no físico você não tem nada. Mas no espírito é assim que acontece. E esses artes de que eu mencionei, que eu falei, dei assim como exemplo, foram tirados do espírito para o físico. Assim, vê que os seus inventores são grandes marabus, foram grandes marabus. Eles tiraram do espírito para o físico, para envenenar homens. Por todos esses que acabam praticando esses atos dos mestres, tá? São todos recrutados, são todos do exército das trevas. E quando o reino de Deus se manifestou, aqueles que são de Deus, que se fazem presentes, fazem sentir, chocam diretamente com todos esses das trevas, da bruxaria. Entendeu? Exemplo vivo, o filho da perdição aqui mesmo em Angola, ele tinha essa missão, recrutar jovens. Ele patrocinava maratonas, dando dinheiro, todo aquele dinheiro que ele dava era o dinheiro da bruxaria, que o mestre deles dava, aquele, o das trevas, chama, que foi o seu mestre até por um certo período de tempo. Dava-se aquele dinheiro, ele tinha que gastar aquele dinheiro durante os dias marcados, durante 3 dias tem que gastar, muitos dólares. Se é um dia, tinha que gastar em um dia. E ele tinha que procurar um lugar para patrocinar, ou patrocinava desporto, ou patrocinava maratonas, ou patrocinava alguma coisa, ou num restaurante, num bar, ou alguma coisa, tinha que ir lá. E ele começava a pagar. E todos que comiam daquele dinheiro, que pegavam aquele dinheiro, ele conseguia prendê-los. E ele depois explicava uma forma que depois acabavam se encontrando. E ele depois lhes explicava algo. Ou então ele que citava, que soltava demônios criavam confusão. Como uma vez ele explicou, demônios criavam confusão basta num restaurante ou que lá numa lanchonete ou numa discoteca. Confusão. E um tentou não sei provocá-lo. E ele deu surra a todos eles. Usou a arte de artes marciais, porque eles todos aprenderam, o tal mestre deles lá, o tal que eles davam artes marciais, treinos de todo tipo de artes marciais. E, sobretudo, o kate, que você está mesmo de longe, ele te dá surra, sem precisar se aproximar por perto. E ele deu surra a todos eles, todos quando viram aqueles jovens, disseram, esse homem é forte, então desejaram, e eles disseram, querem dizer que procura me e quando foram, já está. E prendeu muitos, e foram todos arrastados por as trevas. Para não falar um dia que o próprio mestre, ele estava com o mestre deles a andarem, estavam num carro. Num carro, sim. Apesar de no cemitério era quase madrugada, ou que lá, não sei se estavam vindo do cemitério, acho que estavam vendo uma coisa assim. Eles andando, depararam-se com um grupo de bandidos altamente perigosos, batuqueiros. E eles pararam em frente do carro deles. Para isso, pararam. Abre não sei o quê. E abriram. Todos com as armas, coloca aqui. E aquilo, né? Estão todos colocados, não sei o quê. E segundo que ele diz, o mestre dele, que é esse mesmo filho da perdição, estava com o mestre, e também outros colegas, né? De lá onde estavam a vir, madrugada, enfim. Não sei se era 2 ou 3 da manhã, ou 0 horas, sei lá. E ele diz que o mestre dele disse: eu vou dar uma ensinada essa falta de respeito. Vocês vão ver quem é que quer dizer. Se não falou com palavras, só sabe que ele estendeu a mão, puxou todos eles de lá de fora onde ele estava e levou eles para a cabine. Estendeu a mão, fez isso, cativou todos eles embaixo do quê? Quer dizer, da mão dele, e levou todos eles para a cabine. E foi-lhes pôr lá na floresta de Mayombe. Existe uma cidade lá, que é mesmo dele, uma cidade subterrânea, e eles pôs todos lá. Com seus corpos. Está entendendo? Como é que o mundo espiritual funciona? Quer dizer, aquilo foi o castigo que ele disse. Você fala do respeito, vocês vão vir para adiante, vão vir uma entidade espiritual de alta dimensão. Vocês vão vir aqui com seus feitiços, de roubar casas, de roubar não sei o quê.
E aquela foi a punição que eles deu. Quer dizer, nem que foi, e foram transformados, aqueles todos que param lá naquela cidade subterrânea são transformados depois em demônios. São enviados para vir atacar, são os chamados espíritos de demônios. São exércitos, é claro que foram preparados para entrar nessa hora, nessa guerra, porque eles sabiam que viria, Deus ia se manifestar para vir fazer a obra de resgate ou libertação e restauração. Então, já estava preparado aquilo tudo. Por isso, as guerras existem no mundo do espírito, com repercussão no físico, mas nós temos aquele que é maior que tudo e todos. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Não tema, não fique apavorado, não fique com medo com isso que eu falei. Sei que uns ficaram assustados. Isso é assim. Sim. Por isso eles se gabaram e diziam que quem é que ia parar diante deles? Na verdade, sem Deus não é possível. Você vai parar diante desses homens? São os homens. Isso, só um homem assim. Imagine um anjo caído que está acima de quê? Desses. Um principado. Mas em Cristo Jesus, glória a Deus. Nós temos, aleluia, autoridade. Agora, quando se diz em Cristo Jesus temos autoridade, não é aquilo que a religião mostra, meus amados irmãos. A religião engana. Nós temos, não sei o que, usam expressões bonitas, mas na prática não tem nada. Tudo não passa de vazio. Glória a Deus. Mas nós acreditamos que Deus está conosco. E Ele é bem maior que tudo e todos. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Lembre-se que trata-se de uma guerra prolongada. Então é necessário continuar a batalhar, continuar a lutar. Aleluia. Sem desistir, sem desfalecer. Mas para isso, tem que respeitar as regras da guerra espiritual. E eu já falei isso várias vezes. Glória a Deus. Não ser emocionado e não esticar a perna ou dar um passo maior que a perna. A perna de você tropeçar. Mas caminhar com paciência, correr com paciência. Com fé. Aleluia. Glória a Jesus. E fé está aqui. Glória a Deus. Na fé está aqui na fidelidade. Glória a Jesus. Amém? Fazendo isso, vamos caminhar. Até os gigantes, até os que parecem ser intransponíveis, impossíveis de se vencer, são derrotados, são vencidos. Glória a Deus, porque aquele que está conosco, que peleja por nós, é maior que tudo e todos eles. Aleluia. Glória a Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fique na paz da bênção do Senhor. Se você precisa de oração, levanta a sua mão. Receba a bênção do Senhor, receba a graça do Senhor. A bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. Seja livre, seja abençoado, seja, glória a Deus, tocado em nome de Jesus. Aquilo que você deseja, receba em nome de Jesus. Aquilo que você deseja, que você está buscando, receba em nome de Jesus Cristo. Que Deus o abençoe rico e poderosamente. Todo mal, demônio, sai desse homem, dessa mulher. Toda praga, sai dela. Receba graça, receba o favor, oh Deus, ajuda. Abençoa rica e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Pastor Nilton, estamos